Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a modelagem do short Mauricinho, short de verão 2024. Vamos fazer, aqui está a imagem do short, vamos fazer ele, vamos confeccionar ele na próxima aula, que vai ser a aula do corte e da costura. E para isso, hoje nós vamos tirar as medidas para começar a modelagem. Vamos lá! A primeira medida que nós vamos utilizar vai ser a circunferência total do quadril. Em cima do bumbum você passa a fita e vê quanto vai dar. O meu vai dar 118, tá? A fita ela não tá tão apertada, mas também não está frouxa demais ao ponto de cair, ó. Tá, ó. Em cima do bumbum vai ser a circunferência do seu quadril. Vamos utilizar também a altura do nosso short. Deixa eu arrumar a câmera aqui, ó. A altura do short vai ser aqui na cintura, onde você normalmente utiliza o seu short, até a altura que você quiser, tá? E uma terceira medida é a altura do gancho. A gente vai precisar de um banquinho, ó. Vai sentar no banco. O banco ele tem que estar reto, você tem que estar reto, tá? E vai a partir da cintura baixa, que normalmente o masculino utiliza a cintura baixa, até a base desse banco. Aqui vai ser a altura do gancho. Ó. Mas essa medida, pessoal, ela dá muito errado. Essa medida costuma dar muito errado. Então eu vou colocar na descrição do vídeo a altura de gancho para cada tamanho, tá? Então bora lá modelar o nosso short. Então, pessoal, eu peguei uma folha, um papel craft, ele está dobrado no meio. Eu simplesmente dobrei. Por quê? Porque eu vou fazer a frente aqui em cima e as costas eu vou fazer embaixo, tá? Em uma só modelagem eu já faço a frente e as costas. Então eu vou começar dando um espaço aqui na frente de 5 centímetros. Até fazer de vermelho. Esses 5 centímetros vai ajudar a gente lá nas costas, na folha de baixo, tá? Então a gente dá um espaço aqui, ó, um recuo de 5 centímetros. Vou pegar o meu esquadro. Ó. Então dei um recuo de 5. Então o nosso molde ele vai começar a partir dos 5 centímetros, ou seja, a partir da linha vermelha, tá? Então a primeira medida que vou utilizar vai ser a quarta parte do quadril, ou seja, 118 dividido por 4. Então a gente vai pegar a calculadora e vai colocar 118 dividido por 4. E eu vou saber que a minha quarta parte do quadril é 29,5, tá? Então eu vou pegar na fita, nesta linha aqui eu vou colocar 29,5. Tá dando aqui, ó, quase no final da folha. Vou fazer de caneta azul molde. Ó. Vai ser a minha quarta parte do quadril, da circunferência total do meu quadril. 29,5. Aí eu vou colocando 29,5 para baixo também, ó. Para a gente poder fechar o nosso retângulo inicial. 29,5. 29,5. Acho que não vou usar isso tudo não, porque a altura do meu retângulo vai ser a altura do short, que é 44 centímetros. Então, a partir da linha vermelha aqui, eu vou pegar 44 centímetros. Vai ser a altura total que eu quero para este meu short, tá? 44 centímetros aqui. 44 centímetros aqui. Então, a gente vai fechar o nosso retângulo, ó.
vou fechar aqui nos 29,5. Então, recapitulando, eu fiz o meu retângulo inicial com a quarta parte do meu quadril e a altura total que eu quero para o meu short, que é 44 centímetros, tá? Da linha vermelha até a linha azul. Agora eu vou colocar a altura do meu gancho, ó, altura de gancho 26. Vou pegar a partir da linha vermelha, ó, a partir da linha vermelha, 26 centímetros. 26, aqui na frente também 26. E eu vou fazer a mesma coisa, vou esquadrar estes 26 centímetros. Esquadrei, e aqui é o meu retângulo inicial, que vai servir tanto para frente quanto para as costas. As minhas costas vai ser no papel de baixo. Então, para que eu possa transferir, eu vou utilizar uma carretilha. Vou riscar tudo que eu fiz aqui para o papel de baixo. Então, pessoal, eu peguei aqui uma carretilha, tá? A minha tá até com uma gambiarra aqui, ó. Porque essa carretilha, ela estraga à toa, tá? Com o tempo de uso, ela vai estragando, estraga muito rápido. Isso aqui é carretilha de cortar massa, de pizza, de cozinha mesmo, tá? Então eu vou passar em todas as linhas que eu fiz aqui para o papel de baixo. Não tem segredo, ó, só passar em cima das linhas que eu fiz, porque aí vai marcar no papel de baixo. Ó, vai passando. Não tem segredo, né? E na linha vermelha aqui também a mesma coisa. Passa aqui. E não se esqueça de passar aqui na linha da altura do meu gancho, tá? Cada tamanho tem uma altura diferente de gancho. Pronto. Passei, né, para o papel de baixo. Eu vou recortar aqui, ó, para baixo do meu molde, porque eu não vou precisar dessa sobra de tecido aqui para baixo. Esse papel que eu vou utilizar daqui a pouco. Então eu passei com a carretilha para o papel de baixo, eu vou abrir o meu molde e vou cortar no meio aqui, ó. Vou retirar o meio. Separa a frente das costas. É um tutorial simples, prático. Você que não modela, nunca modelou na vida, vai conseguir fazer este lindo short. Então vou só escrever aqui que aqui é a frente, tá? E aqui vai ser as costas, para não ter erro. Vou reservar a minha frente porque eu vou mexer com as costas aqui primeiro. Então agora eu vou passar a caneta para vocês enxergarem onde está a marcação da carretilha, tá? Só para poder enxergar. Então vamos lá, pessoal. O que eu fiz foi passar a caneta em cima da carretilha, da marcação da carretilha, tá? Eu estou aqui com as minhas costas, aqui é os 5 centímetros, né, que a gente tinha deixado de espaço. Aqui é a linha da altura do gancho e aqui é a barra, né, o meu comprimento total que eu quero aí para o meu short, que é 44 centímetros. O que nós temos que fazer agora é pregar mais folha aqui para frente para a gente poder fazer a saída do gancho das costas, né? Então, eu vou pregar um papel, vou pegar aqui.
Ó, vou pegar aqui e vou colar aqui na frente, tá? Ó. Pegando aqui embaixo também, para a gente poder estender esta linha da barra e estender a linha aqui da linha do gancho. Então, pessoal, ó, vou pegar o durex e vou colocar em cima mesmo, tá? Ó. Temos que adicionar mais folha para a gente poder fazer a saída do gancho, ou seja, o nosso molde ele vai ultrapassar o nosso retângulo inicial, é normal. Aqui outro pedaço e vai ficar assim. Então, eu vou dar continuidade aqui no meu molde. Então, pessoal, eu vou dar continuidade aqui no meu molde, estendendo a linha da barra e estendendo a linha aqui da altura de gancho, tá? Ó, só pega assim a linha certinho e estende para frente, tá? Faz um tanto bom aqui, ó. E a linha da barra, mesma coisa. A linha bonitinho e estende para frente, porque nós vamos precisar, né? Então agora nós vamos precisar fazer um cálculo para a gente saber o quanto temos que sair para fora aqui na altura do gancho. Então o cálculo é o seguinte, vai ser 1/4 do quadril, tá? Dividido por 2. Então nós sabemos que o meu 1/4 do quadril é 29, lembra? Que o nosso retângulo inicial, nosso quadril dividido por 4 é 29,5. Então, eu vou pegar na calculadora 29,5 dividido por 2. Eu vou achar a minha saída do gancho das costas, né? Porque nós estamos trabalhando com o molde das costas. Então, deu 14,75. Às vezes fica difícil achar o 75 na fita, né? Aí você pode arredondar para 15. Não tem problema. Então, a partir aqui do final do meu retângulo inicial para fora, eu vou encontrar os 15. Embaixo aqui na barra, a mesma coisa. A partir do final da linha do meu retângulo inicial, eu vou encontrar os 15 centímetros e vou marcar. Só que aqui na barra eu vou recuar para dentro 1,5, é padrão. Todo tamanho, qualquer tamanho tem que recuar 1,5, tá? Ó, 1,5 eu recuei para dentro. E agora eu vou fechar, ó. Dos 15 que eu coloquei aqui, até o 1,5 que eu recuei embaixo. Ó. Fechei, né? Agora, aqui em cima, pessoal, eu vou recuar, eu vou entrar, né? 3 centímetros, aliás, vou entrar 4, porque nós estamos porque eu estou aqui mexendo com um molde tamanho G, né? A partir aí do tamanho 44, 46, a gente vai entrar 4, subir 4, né? Tamanhos menores como o M, o P, o PP, a gente vai entrar 3 e subir 3. Então é padrão, isso serve para tampar o cofrinho. Então eu vou entrar aqui em cima no meu molde 3 centímetros, na verdade 4, né? Que eu estou trabalhando com o G. E vou subir 4 centímetros, padrão da modelagem, tá? Ou seja, eu entrei 3 aqui para dentro do molde e subi 3 centímetros para cima, né? Logicamente, subiu para cima.
Então, pessoal, eu entrei 4 centímetros, tá? Ó. É porque de tanto fazer tamanho P e M, a gente faz 3, mas é 4 que eu entrei, tá? Eu estou fazendo um tamanho G. Então, eu entrei 4 centímetros para dentro do molde e subi 4 centímetros para cá. Então, agora nós temos que fazer o nosso gancho, né? O nosso, como que se diz em outros lugares, o nosso cavalo. Então, eu vou pegar uma régua curva e vou posicionar aqui assim, ó. Vou deixar a régua o mais reto possível, ó, tá? Porque essa régua ela não vai chegar assim, ó. Ela não vai chegar até aqui no final do gancho. Você não pode fazer assim, porque a sua calça vai ficar estranha no corpo, né? Não vai funcionar. Então a gente vai ter que deixar a régua reta, ó. Colocar um dedinho aqui, ó. Um dedo na linha da altura do gancho aqui, ó. Tá? O mais reto possível e coloco um dedo aqui. Aí eu vou fazer até o final? Não, vou fazer até aqui mais ou menos, ó. Deixo reto aqui e faço. Tá vendo que eu não fui até o final? Porque agora eu vou à mão mesmo, porque a minha régua vai ser insuficiente para isso, né? Então tem coisas na modelagem que a régua não vai adiantar, não vai servir para nada. Então eu vou fazer daqui do final do meu gancho até encontrar aqui com a minha linha. Porém, eu não posso encostar nesta linha aqui, ó, tá? Da altura do gancho. Eu vou fazendo assim, ó. Ó. Você viu que ela só encostou quando chegou aqui na ponta, no final? Que ela não pode deitar ao ponto de encostar na linha aqui da altura do gancho, tá, pessoal? Então a nossa... Então o meu gancho aqui ele está feito, tá? E agora nós temos que refazer aqui em cima, né, o nosso corte, porque eu não recuei 4 centímetros, eu não entrei para dentro 4 centímetros, eu perdi os 29,5 que era do meu quadril, né? Porque se eu contar a partir daqui até aqui, vai ter pouco, quer ver? Não vai ter mais os... Aí, ó, 25,5 só. E o meu quadril, a quarta parte é 29,5, né, no meu caso. Então eu perdi, né, porque eu entrei e subi. Então agora eu tenho que adicionar mais papel aqui para eu poder refazer os 29,5. Então eu peguei 2 retalhos aqui de papel, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e vou pegar o durex e já vou pregar para ficar tudo bonitinho, para ficar tudo bonito e ó, até embaixo, tá? Aqui da nossa barra. O que eu vou fazer agora então eu preguei mais papel, tá, pessoal? Para fora do meu retângulo inicial. Vou até fazer a linha aqui para vocês verem o limite, né, do meu retângulo inicial. Não sei se no vídeo aí vai dar para ver, então vou riscar aqui para vocês verem o limite que era o retângulo inicial, né? Pronto, meu retângulo ele ia só até aqui e eu adicionei mais papel aqui, né? É normal isso, no molde a gente adiciona mais papel, prega mais papel aqui, mais papel ali. O importante é o molde funcionar. Então vai ser o seguinte, eu vou estender essa linha aqui, ó. Eu vou estender, ó. A gente estende a linha, tá? Eu estendi essa linha e agora a partir aqui que eu subi 4 centímetros, eu vou encontrar os 29,5, que é a minha quarta parte do meu quadril,
né? Tem que ter os 29,5 no meu caso. Porque o meu retângulo inicial ele não era 29,5. Eu perdi porque eu fiz uma nova linha aqui. Então, a partir dos 4 centímetros que eu subi, eu vou achar 29,5 até encostar nesta linha aqui, tá? Ó, se você tiver uma régua, faça com uma régua. 29,5. O meu deu aqui, ó. 29,5. Porém, para ter uma folga para o elástico, eu vou adicionar a mais 1 centímetro. Aí, no máximo, você pode adicionar 2 centímetros a mais, tá? Então, eu vou adicionar 1 centímetro a mais, que vai ficar 30,5, né? Então, eu vou encontrar 30,5 aqui na fita, que vai dar aqui, ó, 30,5. Encontrei. Agora eu vou ligar até os 30,5 que eu achei. Ó, ou seja, eu refiz os 29,5 e adicionei mais 1 centímetro para dar uma folga a mais pro elástico, né? Você pode adicionar até 2 centímetros a mais, tá? Porque senão, se adicionar mais, vai ficar igual um balão em cima, né? No quadril, vai ficar muito feio, vai ficar estranho. Aí, foi até aqui, né? Os 30,5. Aí, o que eu vou fazer agora para fechar esse molde? Eu vou ligar até aqui embaixo na barra. Ó, vou pegar dos 30,5 e vou ligar até aqui embaixo na barra. Estou fazendo aqui tudo com esquadro mesmo, pessoal, para não ter que ficar pegando outra régua, né? Mas você pode fazer com a régua que você tiver aí. Ó, tá grudando fiapo de linha na minha caneta. Eu liguei aqui dos 30,5, que eu adicionei 1 centímetro a mais dos 29,5, né, no cos. Eu liguei até a barra. Tá vendo que foi adicionado mais essa folga aqui pro meu short? Essa folga, ela vai ser boa para quê? Pro elástico que vai ficar aqui no cos, entenderam? Então, pessoal, basicamente as minhas costas estão prontas, né? Mas eu quero adicionar já margem de costura aqui para a barra e margem de costura aqui para o elástico, tá? Eu vou adicionar porque eu vou precisar desta dobra para a gente poder rebater o elástico. Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui um retalho de papel, qualquer retalho de papel que você tiver aí, ó, e adiciona mais folha aqui para cima, que nós vamos estender uma margem de costura para o elástico. Eu vou mostrar para... Ó, então eu vou adicionar mais margem, mais papel aqui para cima, tá? Isso fora do meu molde. Para vocês entenderem essa margem aí, essa margem pro elástico. Aqui, ó. Vou virar de frente para ficar mais fácil. Mexer só com a parte aqui de cima para vocês não se confundirem, tá? Fazer de vermelho também para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou dar continuidade na linha aqui para cima, ó. Dar continuidade, aqui também na lateral do meu molde, dar continuidade. E eu vou adicionar o quê? 4 centímetros, o meu elástico, ele vai ser de 4 centímetros. Ó, 4 centímetros. Do outro lado aqui também eu marco 4 centímetros. Tá? Eita, agarrou aqui, ó. E agora eu vou fechar, ó, esses 4 centímetros a mais que eu adicionei de margem para o elástico, para a gente rebater o elástico. Eu vou explicar para vocês por que eu adicionei esses 4 centímetros a mais.
Vou recortar esse excesso de papel aqui na lateral, ó, para não atrapalhar, excesso de papel aqui na lateral, para não atrapalhar, tá? E agora, eu vou dobrar aqui na linha original, que é a linha do meu molde, sem contar os 4 centímetros que eu adicionei a mais pro elástico. A gente dobra certinho nessa linha aqui, tá? Ó, na linha original do meu molde. Ó, dobrei certinho, tá? Ou seja, esse aqui é o meu molde original, tá? Aqui embaixo, na barra, agora vamos esquecer aqui em cima um pouco e vamos fazer também aqui na barra 2 centímetros que eu vou querer para essa minha bainha. Por quê? Porque eu quero fazer um overlock, porque eu vou fazer uma bainha de 2 centímetros, vou fazer só um overlock e dobrar uma vez para dentro, para o avesso. Uma bainha simples. Então, eu vou estender novamente a linha aqui, ó. Não precisa ser muito não, porque é só 2 centímetros, né? Ó, estende. Aqui também é a mesma coisa, ó. Estende, né? Ó, fiz na régua. Aqui, ó, estende. E vou marcar a partir do final aqui, né, da nossa barra, os 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Ó, o durex agarrando de novo. Aqui também, ó, 2 centímetros. E vou fazer de vermelho para também vocês saberem que é o quê? A margem de costura já para a bainha, né? Na próxima aula eu vou ensinar vocês a costurar, a cortar no tecido, né, inicialmente, e depois costurar. Então, essa aqui é a minha bainha que eu já coloquei de margem de costura na própria modelagem. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou dobrar na linha preta aqui, ó, que é a linha original do meu molde, ó. Dobra certinho com calma, que vai dar tudo certo. Se você estiver gostando do vídeo, deixe um joinha, um comentário, se inscreva no meu canal. Vou ficar muito feliz e agradecido. Ó, dobrei na linha original. Que agora nós vamos recortar, tá? Está dobrado embaixo, está dobrado em cima, e agora é só recortar. Vou recortar com vocês, para vocês verem certinho onde eu estou cortando. Aqui, nessa parte aqui, aqui no gancho, está sem margem de costura. Eu vou colocar a margem de costura na hora que eu for cortar no tecido, na próxima aula, tá? Então, se inscreva no canal para vocês poderem assistir a próxima aula. Ó, e vou cortar, só tirar aqui, ó, para não me atrapalhar. E vou cortar aqui o gancho. Ó. E automaticamente eu vou cortar o papel que está dobrado aqui em cima, ó, no cos. É necessário, porque eu vou precisar da dobrinha que ele faz. Eu vou mostrar para vocês por que a gente já adiciona a margem, tá? Ó, e aqui é a mesma coisa. Corta as costas. Cortei as costas e agora eu vou abrir, ó, a parte de cima e a parte de baixo. E eu vou cortar aqui, ó, nos 2 centímetros embaixo. Para quem já está mais avançado na modelagem, já vai entender por que a gente já coloca a margem de costura na modelagem. E aqui em cima eu vou cortar na linha vermelha. E o nosso molde das costas está pronto. Nós vamos mexer com o molde da frente, né?
Agora, por que que eu adicionei, Jonathan? Por que que você adicionou mais margem de costura para o elástico? Porque na hora que eu for pregar o meu elástico, eu vou pregar ele aqui e vou rebater para o avesso da peça. Na hora que eu rebato, olha como ele encaixa perfeitamente, ó. Aqui é o meu avesso. Ele encaixa perfeitamente. Não vai faltar tecido na hora que eu for costurar. Do outro lado a mesma coisa, que saiu aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa, ó. Na hora que eu tô dobrando pro avesso lá no tecido, ele encaixa perfeitamente aqui, ó. E a bainha é a mesma coisa. Você vê que deu um biquinho, ó. Esse biquinho ele é necessário, né? Porque na hora que eu dobrar, na hora que eu passar o overlock aqui no final e rebater, ele vai encaixar perfeitamente e não vai faltar tecido no avesso, tá? Então é para isso que nós fazemos isso. Então, para finalizar aqui as costas, eu vou fazer o fio do tecido. Você pega um esquadro, fazer de azul aqui, ó. Um azulzinho, esquadra com a... E vai esquadrar com a barra, porque a barra ela está reta, ó. E faz o fio, tá? Fio do tecido. E aqui é as minhas costas e nós vamos cortar 2 vezes no tecido, tá? Vamos cortar 2 vezes no tecido estas costas, né? Sem segredo, vai ficar um shortinho maravilhoso, né, pessoal? E agora nós vamos mexer com a frente. Vamos lá. Então, pessoal, aqui é a minha frente. Vamos mexer com a frente agora e é a mesma coisa. Vou pegar um papel e vou colocar aqui, ó, na saída do gancho, né? A nossa altura de gancho. A gente pega um papel e coloca aqui. Vou pegar um durex. Pregar, ó. Então, pessoal, eu preguei mais papel aqui, ó, na frente, para a gente poder fazer a nossa saída do gancho da frente, né? Então vai ser a mesma coisa. Vou fazer de azul aqui para ficar na mesma cor do molde, ó. Vou estender a linha aqui, ó, da saída do gancho e estender a linha aqui da barra, que essa aqui é a nossa barra, né? Estendi para fora do meu retângulo inicial uma linha e aqui na barra também estendi outra linha. Deixa eu fechar minha caneta preta aqui, porque senão ela resseca. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a calculadora para a gente poder fazer a saída do gancho da frente, né? Estamos trabalhando aqui com a frente. Então, vai ser 1/4 do meu quadril. Lembra que é 29,5? Vamos trabalhar com o original, né? 29,5, que é a largura deste meu retângulo. Então, vai ser 1/4 do quadril dividido por 4. A frente ele é dividido por 4. Então, eu vou pegar 29,5 e vou dividir por 4. Vai sair 7,3. Vou fazer 7,5, né? Porque lá na frente eu arredondei para cima. Aqui, lá nas costas eu arredondei para cima. Aqui na frente eu vou arredondar para cima também. 7,5. A partir da linha do final do meu retângulo, 7,5. Tá vendo? Ó, a frente ela é menorzinha. Embaixo também vou colocar o 7,5 e vou recuar 1,5 para dentro. Padrão, tá? Mesma coisa das costas. E vou fechar aqui, ó. Rápida de fazer, né, pessoal? Mais simples, mais rápida. Ó, fiz a linha errada, tá vendo? É na linha do 1,5. Então eu vou refazer aqui, ó.
que a gente precisa desse recuo, tá? Porque senão a boca da calça, do short, vai ficar muito larga, vai ficar muito feio. Então a gente precisa aqui dessa correção de 1,5 para dentro, ou seja, para estreitar mais a boca do short, né? Então aqui eu vou colocar um xizinho nesta linha que eu fiz errado, porque eu não vou usar ela, vai ser essa linha aqui de dentro, né? Isso aqui me ajuda a lembrar na hora de cortar depois. E agora nós vamos fazer o nosso gancho aqui, o nosso cavalo, né, da frente. Eu vou pegar a minha régua e o gancho aqui, o masculino, ele pode entrar mais, tá, pessoal? Ó, ele pode entrar mais aqui para ficar mais bonitinho. Para dar mais espaço para o homem, ó. Que eu conserto a mão mesmo, ó. Que às vezes, igual eu falei para vocês, a régua ela auxilia, mas não 100%, né? Então eu fiz aí o gancho. Só para vocês terem uma noção de altura aqui, ó. Ele tá finalizando com 8 centímetros de altura, tá? Uma comparação, que esse aqui é um tamanho G, né? Mas normalmente aí até a altura do quadril, tá, pessoal? Se vocês quiserem medir também, ó, a partir da cintura até o quadril, 20 centímetros daria aqui, ó. Tá? Aí faria a linha só até aqui, nos 20 centímetros. Mas é porque a régua pegou até aqui em cima, não vai fazer tanta diferença assim não, tá? Então pode ser aqui mesmo, não tem problema. Então, pessoal, a minha frente ela está pronta, né? É praticamente isso. Então, pessoal, a minha frente ela está pronta. O que nós vamos fazer agora é colocar o quê? Mais papel em cima e mais papel. Na verdade, aqui embaixo já tem, ó. Até colocar mais durex, mais fita adesiva aqui, porque nós vamos fazer os 2 centímetros. Vou fazer os 2 centímetros que precisamos aqui, né? Então eu vou estender a linha aqui da barra, ó, que vai ser essa linha aqui, vai dar um biquinho depois, e aqui é só descer 2 centímetros, porque é reto, né? Não tem segredo, ó. 2 e 2. Aqui não vai dar biquinho porque é reto, aqui vai dar um biquinho que a gente vai precisar dele, tá? Então é por isso que fazemos isso. Ó, já vou fazer a margem de costura para minha barra. Então já fiz aqui os 2 centímetros para minha barra, tá? Agora aqui em cima eu vou colocar mais papel. Agora aqui em cima eu vou colocar mais papel para fazer os 4 centímetros do elástico. Eu acho que nem precisa, pessoal, porque olha, acho que tem papel aqui suficiente, quer ver? Ó. 4 centímetros, aí ó, vai ter certinho. E aqui não precisa, ó, 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Porque como a gente no início da modelagem já tinha adicionado 5, né? Esse 5 já auxiliou para a gente poder fazer os 4 centímetros aí do elástico, né? A margem de costura para o elástico. Ó. Vai e fecha. Então, aqui, ó, é a margem para o elástico, tá? Vou fazer o bolso daqui a pouco, mas antes eu vou recortar o meu molde primeiro. Aqui é a mesma coisa, eu vou dobrar na linha original, ó, só colocar um durex aqui. Para não me atrapalhar. Vou dobrar aqui na linha original. Que eu vou precisar desse biquinho que ele vai fazer aqui, ó. E vou cortar o meu molde. Se você não tiver réguas curvas de alfaiate,
eu tenho um vídeo onde eu disponibilizo em PDF as réguas. Aí você pode imprimir e utilizar, né? Pode colocar em cima de um papelão, pode mandar para poder fazer em MDF. Mas você consegue também, mesmo não tendo as réguas, consegue fazer as curvas. É só seguir aí o que eu estou fazendo, tá? Por exemplo, eu fiz aqui com a régua curva, vocês viram que eu utilizei a mão, manualmente, ou seja, a régua ela não é 100%, ela só auxilia a gente. Então, se você não tiver régua, você consegue de qualquer forma fazer, tá? Aqui eu vou cortar nos 4 centímetros. Do meu cos. E aqui embaixo eu vou abrir para cortar nos 2 centímetros. Eu estou colocando 4 centímetros para o elástico, porque eu vou usar um elástico de 4 centímetros. Se você for usar um elástico de 5 centímetros, aí você vai ter que adicionar 5 centímetros de margem. Se for utilizar um de 3 centímetros de margem, tá? E assim sucessivamente. Então, aqui vai ser, ó, eu vou colocar o elástico aqui e vou rebater ele para dentro, para o avesso, né? Então eu sei que 4 centímetros aqui vai ser o meu elástico. Então eu já vou até marcar 4 centímetros para baixo, porque eu sei que vai ser onde vai ficar o franzido do elástico, né? Porque ele não dobrou aqui para o lado do avesso, ó. Meu elástico vai ficar aqui. Então eu vou representar aqui, ó, como se fosse não, né? Vai ser o meu elástico. Então eu sei que o elástico ele vai estar aqui, ó, 4 centímetros, né? Então a partir disso eu vou fazer o meu bolso a partir desses 4 centímetros, né? Porque não tem como a gente fazer um bolso em cima do elástico. A gente tem que fazer a partir do elástico, né? Então aqui eu só vou consertar, ó. Não sei se é porque eu fiz pouco. Tá vendo que quando eu dobrei aqui sobrou? A gente tem que pegar e consertar, porque senão vai sobrar lá no tecido, tá? Aí esse adicional a mais, ele ficou mais caidinho para dentro. Ficou desta forma. Então, pessoal, a frente eu vou cortar 2 vezes também. Vou fazer o fio já de uma vez, que eu vou esquadrar aqui com a barra. Ó, esquadrar do lado de cá. Esquadrar com a barra e a gente faz o fio do nosso tecido, né? Pra gente agora mexer com o bolso. Então, esses 4 que eu adicionei a mais de margem para o elástico, a gente esconde aqui, ó, para dentro, para não atrapalhar. E eu sei que aqui vai ser o meu elástico, né? Esses 4 centímetros, porque ele foi rebatido aqui para as costas. Então, a partir desses 4 centímetros que eu começo a fazer o meu bolso, tá? Então, deixa eu ver se está gravando certinho, pessoal. Vou fazer assim para ficar mais fácil para vocês. Ó, a partir aqui da linha do meu elástico, eu vou descer 2,5. Na verdade, eu vou descer 3 centímetros. Padrão, tá, pessoal? De 2 a 3 centímetros você desce. E o meu bolso vai começar aqui. Eu posso fazer, por exemplo, um pique aqui, ó. A entrada do meu bolso aqui. E quanto que vai ter a abertura do meu bolso? Como é um tamanho G, eu posso fazer 16 centímetros. Que é uma altura aí, ó. É uma boca de bolso larga para colocar a mão, né? Ó, 16 centímetros. Então eu sei que aqui vai ser a minha boca do meu bolso, tá? Ó, a boca do bolso, 16 centímetros.
de boca de bolso, né? Aqui para baixo, ó, do final da boca do bolso, quando eu for colocar a mão, eu vou colocar quanto para baixo? Deixa eu ver aqui. Pode ser de 12, quer dizer, pode ser de 9 a 13 centímetros, dependendo do tamanho. O meu G aqui eu vou fazer 12 centímetros. Mas você pode fazer, se for um tamanho P, de 9 centímetros, né? Vou fazer aqui, não, vou fazer 11 aqui, ó. 11 é um tamanho bom. Tá? A partir do final da boca do meu bolso, quero 11 centímetros para baixo. E aqui para cima, pessoal, eu vou pegar o acabamento aqui do elástico, ó. Vou pegar na metade aqui dos meus 4 centímetros, ó. Vou fazer a olho mesmo a metade, ó. A metade vai ser aqui. Então, o meu bolso grandão, ele vai ser daqui até aqui. Mas a minha mão mesmo eu coloco só aqui, ó. Daqui até aqui. Entenderam? Por que, Jonathan, que você vai começar o bolso daqui de cima? Vou fazer ele aqui primeiro para vocês verem como vai ficar. Pera aí. Cadê minha caneta vermelha? Ó. A gente faz um saco aqui assim, ó. A mão livre mesmo, tá, pessoal? Ó. Coloque a mão se for preciso, ó, para vocês terem noção, ó. Ó. Faz um redondo aqui. Pode ser a mão mesmo. Depois, na hora de passar para outro papel, vocês arrumam mais bonitinho, ó. É só um esboço, ó. Tá vendo? E aqui eu posso fazer reto, se eu quiser. Ó. Aqui eu posso fazer reto. Ou seja, o meu bolso, vou só fazer reto aqui também, ó. O meu bolso, ele vai ser desse tamanho, olha. Ele pega aqui tudo, porque é um tamanho G, é um bolso para mim. Então eu quero um bolso grande para guardar celular, guardar chave de carro, guardar tudo. Então vai ser um bolso bem grande que ele vai passar aqui no elástico. Mas por que, Jonathan, que vai passar aqui no elástico? Porque na hora que eu colocar o meu elástico aqui em cima, eu vou rebater ele, olha. Na hora que eu rebater, eu vou prender a frente aqui, ó, em cima do meu bolso. Ou seja, o meu bolso ele vai ficar escondido dentro do elástico. A parte de cima ele vai ficar escondido dentro do elástico e ninguém vai ver, né? A parte de cima ele vai ficar preso, não vai ficar balançando lá dentro. Então é por isso que eu já coloquei aqui, ó, na metade aqui do meu elástico, né? Porque lá no avesso vai ficar escondido essa linha vermelha aqui, tá? Que nós vamos rebater o elástico. Não sei se deu para entender, mas na próxima aula, que é a aula da costura, vocês vão ver na prática por que eu fiz isso, né? Às vezes só explicando, tem gente que não consegue entender, mas na hora da prática mesmo, só consegue entender na costura, né? Eu sou um desses. Às vezes eu vejo uma modelagem, não sei, não consigo entender por nada. Aí eu assisto a costura, eu vou entender por que a pessoa fez aquilo na modelagem, entendeu? E aqui embaixo a gente faz um redondinho para ficar mais fácil de passar no overlock, tá, pessoal? Para não ter que ficar quadrado pode até fazer, mas aí vai dar mais trabalho lá na overlock, né? Então a gente já faz a modelagem pensando na costura. Então o meu molde ele está pronto, a única coisa que eu vou fazer é passar limpo esse bolso. Então vamos fazer isso. Então, para eu passar limpo, vou pegar uma outra folha, ó, e vou colocar o meu molde em cima dessa outra folha. Vou parear certinho aqui, ó. Pareia certinho. E agora eu vou passar a carretilha somente onde é o vermelho, onde é o meu bolso, e vou passar aqui na abertura da boca do bolso, tá, pessoal? Cadê a minha carretilha? Tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se tá gravando para vocês. Ó, então agora eu só passo a carretilha aqui, ó, em cima do bolso. Passei.
Passei aqui e aqui eu faço o pique, ó. Na aula da costura eu vou ensinar vocês a como fazer esse bolso, tá? E agora eu vou passar aqui com caneta para vocês enxergarem o bolso. Então, pessoal, eu fiz aqui o meu bolso e agora eu vou recortar, né? Ó, passei em volta do bolso e passei também, fiz os piques, onde vai ser a entrada da mão, né? A entrada da boca do bolso. Então, o meu molde ele é sem margem de costura aqui do bolso, tá? Margem de costura eu vou colocar na hora que eu for cortar lá no tecido, que é a próxima aula. Então, se você gostou desta aula, que é a aula da modelagem, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer este canal, que eu vou animar a postar mais vídeos para vocês ensinando outras modelagens. Ó, esse bolso, o fio pode ser tanto assim, tá? Como pode ser fio assim também. Isso aqui não vai influenciar em nada, não. Você pode colocar no tecido assim ou assim, só não pode colocar enviesado, né? Porque enviesado, na verdade até pode, mas não é o ideal, né? Vai ser o seguinte, esse bolso, nós vamos cortar 4 vezes no tecido, tá? Então, a nossa modelagem, ela está pronta. Tô tocando um carro de fundo ali, espero que não apareça no vídeo, pessoal. Ó, então a nossa modelagem, ela está pronta, as nossas costas, a nossa frente, né? E o nosso bolso, que vai encaixar aqui perfeitamente, tá, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula, que é a aula do corte e da costura desse short masculino verão. Nós vamos fazer ele no linho na próxima aula e vai ficar maravilhoso. Um grande beijo e tchau, tchau!